Nos últimos tempos, o meio evangélico brasileiro tem sido palco de intensas controvérsias que misturam fé, política e poder. Um exemplo disso é a recente denúncia do deputado Ottoni de Paula, que veio a público para expor áudios recebidos do pastor Silas Malafaia. Nos áudios, Malafaia critica ferozmente Ottoni por este ter feito um elogio ao ex-presidente Lula, reconhecendo ações do petista em favor da liberdade religiosa no Brasil. Esse episódio revela um embate interno entre figuras proeminentes do meio gospel, destacando a tensão entre a postura política de líderes religiosos e a percepção da comunidade evangélica sobre o apoio a figuras políticas controversas. A situação nos faz refletir sobre os limites entre fé e política e como essas influências moldam as opiniões e atitudes dentro e fora das igrejas. Isso tudo você vai ver no Zona de Conflito. Mas primeiro, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para notificações. Abençoado do Brasil só pode ser piada. Lula virou agora o benfeitor das religiões no Brasil. Segundo o deputado Ottoni de Paula, ele disse que foi Lula o responsável por manter a liberdade religiosa no Brasil, que estava ameaçada, e garantir a abertura de templos. Isso é brincadeira, eu já vou responder. Onde é que o Ottoni falou isso? Na promulgação do projeto de lei 3090/23, de autoria do deputado Raimundo Santos, da Assembleia de Deus, lá no Belém do Pará, que cria o Dia Nacional da Música Gospel. Foi aprovado por ampla maioria e Lula só sancionou. E se ele não sancionasse, o Congresso derrubava o veto dele. Ele quis tirar casquinha com o eleitorado evangélico, não fez nada demais. Agora, vamos para a colocação de Ottoni. Ottoni, não fala uma asneira dessa não. Quem garante a liberdade religiosa no Brasil e a abertura de templos é a Constituição. Cláusula pétrea que ninguém pode mudar, o artigo 5º. Eu vou ler o inciso 6º e parte do 8º. Não faça isso não, Ottoni. Olha o que é que diz. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e sua liturgia. Que Lula garantiu isso? Abertura aqui do inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crenças religiosas ou de convicção filosófica ou política, etc, etc. Que conversa é essa? Lula garantiu? Sabe o que é que ele está falando? É do Código Civil aprovado em 2003. É que ele era garoto. Ele não sabia ou não sabe de nada. Em 2003 foi feito o Código Civil. Colocou as religiões e os partidos políticos na vala comum, como uma instituição qualquer. E aí eu tenho que falar a verdade. O deputado Walter Pinheiro, que na época era líder do PT, membro da Igreja Batista em Salvador, juntamente dos senadores Magno Malta e Marcelo Crivella, lutaram como leão. Junto deles, lideranças evangélicas, eu estava lá, somados à liderança da Igreja Católica, CNBB, e mais a Federação Espírita. Quem é que aguenta uma pressão dessa? E aí foi mudado o código, não foi Lula que mudou, foi mudado, dando um regime especial à personalidade jurídica de partidos políticos e de agremiações religiosas. Lula só promulgou. Que conversa fiada é essa, Ottoni? Eu dei uma resposta a um grande líder religioso, ele me mandou um áudio me ameaçando, falando que ia mostrar as minhas votações, iria me desmascarar. Bem, esse vídeo é para quem acha que eu vendi a minha honra. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Vocês não sabem o que é ter a Polícia Federal na sua casa 6 horas da manhã. Você talvez não saiba o que é ter toda a sua privacidade vasculhada pela Suprema Corte. Contas, e-mails, celular, tudo vasculhado. E até hoje, ninguém achou nada que desabone a minha conduta. Quem está falando com você preferiu não ter um cargo do governo Bolsonaro. Sabe por quê? Para poder dizer a Bolsonaro o que eu quis dizer. Porque quando você vende o verbo pela verba, você não tem mais moral de falar o que tem que ser dito. Eu nunca fui PT, eu nunca fui Lula, eu fui orar pelo presidente da República. E se as minhas palavras foram deturpadas, o problema é de quem as deturpou. Olhe para o meu passado,
observe o meu presente e preste atenção no meu futuro, porque o tempo falará por mim. Hoje eu participei da cerimônia em que o presidente da República sancionou o projeto de lei que cria o Dia da Música Gospel. E eu fui lá por quê? Porque eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Me pediram para estar representando o deputado Silas Câmara. E durante a cerimônia eu tive a fala, eu começo dizendo que aprove a Deus, permitiu Deus que eu, que fui um dos mais ferrenhos defensores do antigo governo, do governo de Bolsonaro, e crítico ao senhor presidente Lula, e eu me dirigindo ao Lula. E eu comecei a minha fala dizendo que o Deus que levanta reis e tira reis do trono é o Deus que usa quem ele quer. Assim como usou Ciro, rei da Pérsia, o chamando de meu servo, e Deus usou Ciro para proteger o seu povo Israel. Eu disse que um dia o Deus do céu usou o então presidente Lula em 2003, e eu apenas estava narrando a história, quando houve a PLC 122. A PLC 122 reduzia a igreja a uma simples associação. Com a PLC 122 aprovada, nós seríamos, por exemplo, obrigados a fazer casamento homossexual dentro de nossas igrejas. O nosso estatuto já não valia de mais nada. Então, na época eu não era parlamentar, parlamentares evangélicos, católicos, se reuniram, lideranças evangélicas do Brasil inteiro, porque a igreja corria risco enquanto liberdade religiosa. E nós, naquele momento, ganhamos, lutamos, e o presidente da República, o Lula, na época, que poderia não sancionar a lei, sancionou aquela lei. E ao sancionar aquela lei, a lei passou a ser conhecida como a Lei da Liberdade Religiosa. Eu relembrei isso porque é um fato histórico, dizendo que Deus usa quem ele quer, como Deus lhe usou um dia, presidente Lula, para estabelecer a liberdade religiosa. O que eu fiz foi apenas uma releitura da história mostrando a grandeza do nosso Deus. Falei de que, graças aos programas sociais do governo de Lula ao longo desses anos, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, programas de formação do povo, dos estudantes brasileiros em curso superior, que a igreja foi muito abençoada também, porque boa parte dos nossos irmãos fazem parte desta classe que é atendida pelos programas sociais, classe Z, classe D, classe C. Acho que mesmo você que tem alguma crítica por eu ter ido lá hoje no Palácio do Planalto, também vai concordar que eu não faltei com a verdade. Eu não menti. Eu fiz um fato histórico, mostrando que Deus usa quem ele quer, e usa Lula, usa Dilma, usa Bolsonaro. Deus é maior do que tudo e maior do que todos, não é? Elogiei o programa social do governo que tem abençoado e que abençoou muito de nossos irmãos mais pobres de nossas igrejas. Houve a apresentação de um coral de irmãos que saíram do mundo das drogas e que foram cantar. Fizemos um rápido culto a Deus ali, e Lula estava presente. E quando terminou, eu disse: presidente, nós podemos orar pelo senhor, como igreja do senhor, a gente quer abençoar o senhor e orar pela sua vida. Ele aceitou e nós oramos pelo presidente da República. O fato de eu reconhecer a história, que o Deus do céu, que usa quem ele quer, já usou o Lula para proteger a igreja. Olha como é que Deus é maravilhoso. Ele usa até o capeta, usa até o diabo. E o fato de eu parabenizar o Lula, porque os programas sociais têm abençoado muitos de nossos irmãos, isso me faz ser um traidor?
Traidor de quem? Traidor da fé? Traidor da causa da fé cristã? Meus irmãos, parece que a igreja adoeceu. Se fosse em outro momento e nós tivéssemos um presidente ímpio que fizesse loucuras e barbáries de perseguição contra nós e adentrasse no Palácio do Planalto e orasse por ele, um homem de Deus, a igreja estaria dizendo agora, amém, glória a Deus, vamos derrubar esse principado, essa potestade na oração. Só que a igreja acha que ela resolve tudo agora no voto. Por isso, eu recebo pastores me criticando, lideranças me criticando. Pastor André Valadão, que nem me conhece, eu também nunca o vi na minha vida, debochando e dizendo coisas tipo misericórdia, o Brasil não é para amadores. Pastor André Valadão, o senhor está na América, pastor. Quem está no fronte aqui de batalha sou eu, somos nós. O senhor não me conhece, mas eu entendo que tudo isso hoje a gente está tão preocupado em sermos direita, esquerda, PL, PT, que nós estamos perdendo a essência do evangelho. Se Deus te desse a oportunidade de orar hoje pelo Lula, você, crente em Jesus, oraria ou não? Para você, toda autoridade é constituída por Deus? Ou só aquela que a gente gosta? Ou só aquela que a gente vota? Bem, se você acha que não foi Deus que constituiu o Lula, que eu não votei e não votaria, e não vou votar, presidente do Brasil, então Deus falhou? A palavra mentiu? Lula é presidente por quê? Porque o STF quis? Ô, irmão, Moraes não é maior do que meu Deus, não. STF não é maior do que o meu Deus, não. O Lula tá lá sem o meu voto porque Deus permitiu. Assim como Deus permitiu Bolsonaro ser presidente da República. Eu só sei de uma coisa, a igreja não é de direita e não é de esquerda. A igreja não é PL, não é PT. A igreja não é Bolsonaro, a igreja não é Lula. A igreja tem dono, a igreja é do Senhor Jesus. Que privilégio que eu tive hoje. Que oportunidade gloriosa que o meu Pai me deu, eu e meus irmãos, de estender a mão sobre o presidente da nação. De estender a mão sobre este homem que precisa de libertação, que precisa da direção do Espírito Santo, que precisa que o Senhor toque no coração dele e traga salvação. Assim como o presidente Bolsonaro também precisa que Deus toque no coração dele e traga a salvação dele, porque ele precisa aceitar Jesus. E toda vez que o presidente da República me chamar lá para orar por ele, eu vou orar. Gostando você ou não. Isso pode me fazer menos bolsonarista, mas me fará bem parecido com Jesus.